Saúde a igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor Jesus, para engrandecer aquele que me salvou, que me trouxe a este lugar como um vaso nas mãos do oleiro. Aqui estou eu. Temos, irmãos, que é uma grande responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Quantos obreiros aqui tem? Todas as terças-feiras, quando eu estou aqui, vendo os irmãos pregarem, ministrar, ensinar, é uma alegria maior ainda estar vendo os irmãos pregar e ministrar na casa do Senhor. Mas Deus me dá a oportunidade, e a oportunidade ela vem e nós temos que abraçar. Então, a minha gratidão a Deus, primeiramente, depois ao nosso pastor presidente, pastor Gedaías, pastor Walter, vice-presidente, pastor Tiago, e aos demais obreiros, a minha gratidão. Sou como Jeremias, quando ele disse ao Senhor: Senhor, sou como uma criança, não sei falar, né? Mas Deus nos dá graça nesta noite, amém? Quantos creem que o Senhor pode falar com você nesta noite? É bem verdade que Deus já falou comigo, já há umas 2 semanas, desde o dia que o pastor Walter nos convidou para estar aqui ministrando a palavra. E Deus me deu uma palavra, e eu hoje quero compartilhar essa palavra com a igreja. O tema que foi escolhido fala-se que Deus pôs uma porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Um tema para fevereiro de portas abertas. Deus tem uma porta aberta para mim e para você hoje, nesta noite. Eu creio nisso. Mas eu estava meditando na palavra do Senhor, e o desejo meu ardia em Jeremias capítulo 18, um tema bem conhecido de toda a igreja, um tema que vai falar sobre o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Eu vou ler do 1 ao verso 6, e você medita nesta mensagem nesta noite. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Irmãos, nós vemos aqui o profeta Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote, mas foi convidado, foi chamado por Deus para não ser sacerdote, mas para ser um profeta, para levar a palavra ao povo de Judá, aquela nação de Judá. E Jeremias levava não palavras doces, não palavras de aumentar o ego do povo,
mas Jeremias mostrava uma palavra de arrependimento, dizendo para a nação de Judá: se arrepende dos seus pecados. Judá estava vivendo em um tempo de idolatria, onde estava adorando a outros deuses, aonde estava que tinha se apostatado da fé, deixando o Senhor para trás. Mas o Senhor chama Jeremias para levar essa palavra de arrependimento. Só que no capítulo 18, o Senhor vai convidar Jeremias para ir à casa do oleiro, para conhecer a olaria, como é que o oleiro trabalhava com o vaso, como é que o oleiro cuidava daquele vaso que estava sendo feito. Deus chama Jeremias para visitar aquele ambiente, aquela olaria. E nós vamos estudar umas coisas, o que acontecia ali, o que Deus queria trazer para Jeremias a respeito da olaria, a respeito do vaso, a respeito do barro, aleluia, e a respeito do oleiro. Então, note que quando Jeremias chega naquela olaria, ele vai ver o oleiro. Diga comigo, o oleiro. Jeremias vê o oleiro. Mas quem é o oleiro, pastor? Quem é o oleiro, igreja? O oleiro é Deus. Aleluia. Repita comigo, o oleiro é Deus. Mais forte, o oleiro é Deus. Então, nossas vidas não estão nas mãos de alguma força invisível. O oleiro estava trabalhando o vaso, estava cuidando do vaso, e aquele vaso estava nas mãos do oleiro. Nossas vidas não estão nas mãos de alguma força invisível. Você, meu amigo, meu irmão, você não foi feito por acaso. Você foi feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Você tem um projeto. Deus te formou não por acaso. Deus te formou como um vaso de honra para servir a Ele. Aleluia. Então, Deus não é apenas o Criador. Deus não é apenas aquele que forma o homem. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso oleiro. Isaías 64, pode colocar para mim? 64 e o verso 8, que vai dizer assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Vai vendo, nós o barro, e Tu o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Você não é obra do acaso. Quem disse para você, você é só mais um número, é mais um CPF. Não, você é obra das mãos do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o oleiro, ele tem poder, sim ou não? O oleiro tem poder? O oleiro tem poder, mas o oleiro também tem um plano. O oleiro tem poder, pastor Tiago, mas ele tem um plano para cada vaso aqui hoje, nesta noite. Aleluia. Ele tem um plano, como o tema é, que vai pôr uma porta aberta diante de ti. Ele vai pôr. Ele já tem um plano para a sua vida desta noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim como
Jeremias desce para ver o oleiro fazendo aquela obra, é bem verdade que o oleiro está fazendo aquele vaso, e ele já está meditando aonde aquele vaso vai ficar. Quais são os arranjos que aquele vaso vai receber? E assim também é Deus comigo e com você. Quando Ele está te fazendo, quando Ele está te formando como um vaso, Ele já está dizendo, este vaso eu estou fazendo ele, aleluia, para me servir lá no hospital, pregando, orando por aqueles que estão enfermos. A mente do oleiro já via aonde o vaso iria ficar. Assim também é Deus, o nosso oleiro. Quando está fazendo você como vaso, Ele já está meditando, Ele vai me servir ali. Eu vou colocar Ele para me servir na minha casa. Mas como, pastor? Como obreiro lá na porta, como obreiro aqui em cima, como obreiro que está levando a palavra nos becos e vielas da cidade. Em algum lugar, o oleiro, aleluia, o oleiro está preparando você para este lugar, aleluia. Então, o oleiro, ele tem poder e ele tem um plano. Ele vê o produto acabado em sua mente, na sua visão, no seu pensamento. E assim também é Deus, Ele tem. Às vezes você fala assim, eu sou por acaso, eu vim aqui, sentei nesse banco e gostei. Não. O Senhor já tinha preparado tudo isso antes de você falar assim, eu vou aceitar a Jesus, eu vou servir ao Deus dos deuses, que pode todas as coisas, eu vou ir lá naquela igreja. Ele já sabia que você estaria aqui hoje, nesta noite, aleluia. Ele já tinha um plano para você que é vaso, aleluia. Quando vimos a nossa vida, elas podem parecer um pouco sem importância. Não se preocupe, você tem um grande valor, você tem grande valor, aleluia. Nós temos um grande valor. Paulo vai dizer assim em Filipenses capítulo 1 e o verso 6, glória a Jesus. Olha lá que Paulo vai dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, começou a trabalhar em você como barro, se formando um vaso, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Quantos aqui estão sendo aperfeiçoados por Jesus? Eu estou sendo aperfeiçoado por Jesus a cada dia, e quero um dia subir com Ele, preparado como um vaso, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Deus, o oleiro, Ele tem poder, Ele tem um plano, aleluia, e Ele pode fazer. Deus não só tem, mas Ele tem todo o poder de realizar esses planos em nossa vida. Ele é soberano sobre tudo. Romanos capítulo 9 e o verso 21, aleluia. Olha só como que o oleiro tem o controle sobre o vaso, aleluia. Ele tem controle sobre o vaso. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Ele tem poder para fazer do barro, aleluia, um vaso de honra, um vaso de honra. Ele tem poder para fazer nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Ele tem poder, repita comigo, Ele tem poder, Ele tem um plano,
Ele pode fazer e Ele tem paciência. Rapaz, o nosso Deus, Ele tem todas essas qualidades. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que quando o oleiro está trabalhando no vaso, no barro, né? Ele está devagarzinho modelando de dentro para fora. Ele vai modelando o vaso, vai tirando aquelas pedrinhas, aquelas imperfeições, aquelas coisas que estão desagradando o oleiro e que está deixando o oleiro preocupado. Ele fala assim: ó, eu preciso tirar aqui, eu preciso abrir mais aqui, eu preciso deixar ele especial, eu preciso deixar ele lindo, maravilhoso, para que os outros possam ver quão grande valor é aquele vaso, quão grande valor é você como um vaso, porque o oleiro pagou com sangue na cruz do Calvário. O oleiro pagou com sangue precioso na cruz do Calvário para nos salvar e para nos modelar a cada dia. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o oleiro continua trabalhando pacientemente. Mas vai demorar. Mas está difícil de tirar. Ele não tem pressa. O oleiro Jesus Cristo, Ele não tem pressa. Ele não desiste de ninguém. Aqui nós vemos que o povo de Israel estava longe dos caminhos do Senhor. Mesmo assim, o Senhor chama Jeremias para que Jeremias pudesse ver: ó, eu ainda não esqueci deste povo. O povo pode me esquecer, o povo pode adorar a outros deuses, mas eu ainda amo ele. Aleluia. Assim é o Senhor comigo e com você. Ainda Ele ama a cada um de nós. Ele tem paciência de cuidar de mim e de você. Leva tempo para fazer o vaso. Leva tempo para preparar o vaso, até ele chegar desse jeito que está aqui. Olha que vaso lindo, todo ornamental, né? Preparado para estar aqui. Mas olha que vaso lindo que você é, que o Senhor te fez para estar hoje aqui servindo a Ele, glorificando o nome dEle. Aleluia. Enquanto os outros olham para você e falam assim: mas você que estava lá naquele mundo como um vaso sujo, quebrado, rebentado, você está na casa do Senhor servindo a Ele como um vaso de honra. Aleluia. Eles não davam valor para você, mas você hoje está aqui, né? Nós vemos que demora muito tempo, às vezes pode demorar muito tempo para o oleiro fazer esse vaso. Como não dizer de alguns homens da fé, de alguns homens que nós vamos ver na Bíblia que demorou muito até se cumprir tudo aquilo que Deus tinha prometido, mas Deus fez acontecer. Demorou muito tempo para Abraão ser um pai de uma grande multidão, desde quando saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, até se tornar um pai de grande nação, né? Como não dizer de José, desde criança, sonhando, querendo ser grande nos sonhos, mas Deus estava preparando José, Deus estava cuidando de José, ao ponto que se tornou governador do Egito. Aleluia. Assim também sou eu.
assim também a você. Quanto tempo demorou para o Senhor te salvar? Quanto tempo demorou para você se render aos pés do oleiro? Quanto tempo demorou para você ver que o Senhor é o seu oleiro e estava querendo te moldar? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, se Deus é o oleiro, então significa que Ele tem controle total sobre o vaso. Ele tem controle total sobre o vaso. Deus tem o controle total sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque eu sou vaso, você é vaso nas mãos do Senhor. E o vaso nas mãos do Senhor faz aquilo que Ele pede. Faz aquilo que Ele ordena que você faz. Aleluia. Então, Ele tem controle total sobre o vaso. Ele tem o poder de moldar. Quantos aqui já se sentiram moldados pelo Senhor? Quantos aqui já se sentiram transformados, moldados, né? Outrora, agora mesmo eu já disse, outrora você era um beberrão, estava no mundo das drogas, mas a paciência do oleiro te pegou novamente, te formou novamente, te trouxe aqui e você está glorificando ao Senhor. Então Ele tem poder de moldar, de quebrar e de refazer, né? Quantas das vezes nós estamos na casa do Senhor e nós vemos um irmão aqui e de repente ele some, não aparece mais, está aí no mundo das drogas ou em algum outro lugar, mas Deus quer refazer, Deus quer trazer ele de volta para a sua casa, Deus quer trazer ele à olaria e refazê-lo novamente. Então Ele pode fazer, porque a sua vontade, né, é boa. A vontade do oleiro é boa, é perfeita e é agradável para nós. Deus tem todo o poder de fazer um milagre sobre a vida do vaso. Aleluia. Então, o oleiro não erra. O oleiro nunca errou. Você pode dizer assim, mas errou sim. Não, ele não erra. O nosso oleiro não erra. Ele está cuidando de nós. E pode fazer o vaso se tornar um vaso de honra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, ser um vaso na mão do oleiro. Glória a Deus por isso. Todos estão me entendendo? Pode dizer um amém? Glória a Deus. Outro sim. Jeremias vai ver o barro, né? O barro é uma composição de nós. O salmista vai dizer, porque ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então o salmista está dizendo, ele conhece a sua estrutura e a minha estrutura, e te diz ainda, e sabe, você é pó. Nós somos pó. Aleluia. E ele, em Gênesis 2:7, também vai dizer, e formou o Senhor Deus o homem do pó. Ele não formou do pó do ferro, ele não formou de outro material, mas ele formou do pó. Para você entender que você tem que ser humilde, tem que ter a humildade
de se reconciliar e de pedir perdão. Senhor, me quebra novamente. Estou aqui, quero ser refeito, um novo vaso nas tuas mãos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A argila e o pó é pó. Misturado com água, não tem grande valor em si. Tem valor? Não. Mas pega a argila, mistura com a água, põe na mão do oleiro. Veja o que o oleiro consegue fazer. Medita comigo. Quantos vasos ele consegue fazer? Com a paciência, moldando, com ternura, com amor, porque o oleiro, aleluia, ele faz com amor, ele faz com ternura, porque se ele for pegar o vaso e fazer de qualquer jeito, ele não vai conseguir, vai ficar difícil de ser preparado. Mas o oleiro, aleluia, ele prepara o vaso com todo cuidado. Ele pega aquele barro, aquela argila e começa a misturar a água, começa a colocar em cima da roda, começa a fazer, né? Vai criando forma, vai criando o formato perfeito de um vaso. Depois ele vai preparar no fogo. Isso aí é um outro documentário, mas a gente vê que a argila misturada com água não tem grande valor em si só, mas a qualidade da argila é que ela se rende. Aqui eu queria dizer para você, aleluia, quando o vaso, o barro, quer dizer, eu e você, se rende ao oleiro. Senhor, eu estou aqui hoje na tua casa. Eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que o Senhor está contemplando a cada um nesta noite, nesse ambiente. Senhor, nós somos barro, mas eu estou me rendendo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Está difícil esse momento em que eu, como um barro, estou nas tuas mãos. Está doendo o aperto da sua mão sobre mim, mas Ele está cuidando ainda de você. Ele ainda está te formando como um vaso precioso nas mãos dEle. E eu digo para a igreja hoje, deixa Ele, aleluia, deixa Ele modelar a sua vida como o oleiro faz com o barro. Deixa Ele trabalhar na sua vida como o oleiro faz aquele momento prazeroso de cuidar daquele barro que ainda não se tornou um vaso. Deixa Ele fazer isso na sua vida. Deixa Ele modelar a sua vida, a sua estrutura como um vaso. Aleluia. Eu estou falando de mim mesmo. Eu preciso que o oleiro, cuide, modele a minha vida, aleluia, como Ele também pode modelar a sua vida nesta noite, aleluia, porque somente Ele tem poder para todas essas coisas fazer. Glória a Deus, aleluia. Ele tem poder para modelar. O barro estava ali,
estava vendo que poderia ser cuidado, poderia ser mudado. Até então, barro é barro, mas modelado pela mão do oleiro, pastor Gedaías, ele vai se transformando em um vaso. Ele vai se transformando em um vaso que vai ser um vaso de valor, um vaso de honra, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu vou dizer, tem alguns vasos, alguns barros, que ele não se rende, ele não cede, coloca água, traz palavra, traz mensagem, traz louvor, e ele não quer, é inflexível, ele é duro, ele não ouve a palavra do oleiro. O oleiro está querendo consertar, o oleiro quer trazer ele para a sua presença, quer colocar ele em destaque para servir a ele, mas ele está duro, desobediente, aleluia. Então, seja diferente, seja como uma argila que cede, seja como um barro que cede nas mãos do oleiro. Não seja desobediente, não seja inflexível, seja flexível nas mãos do oleiro, porque Deus tem um plano para você, para mim, que somos vasos, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, se somos barro na mão do oleiro, então significa, eu quero que você repita comigo, se somos barro na mão do oleiro, o barro não tem forma em si só. Então, você que é barro, que está na mão do oleiro, você não tem vida em si só. Você só tem vida nas mãos do oleiro. Não tem como você ser barro, ser formado um vaso e dizer assim, não, eu sou sozinho, eu vou montar um ministério para mim só, né? Eu vou cultuar a Deus lá em casa. Não, você precisa estar na posição, você precisa estar na casa do Senhor como um vaso, você precisa ser um vaso que o Senhor vai te usar lá no seu trabalho, na sua escola, em algum ambiente, mas o vaso não tem vida em si só. O vaso tem vida quando o oleiro está com ele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, depende da ação do oleiro para ganhar forma e qualidade. Depende, né? Da ação do oleiro para o vaso ganhar forma e credibilidade, qualidade. Não vai dizer que vai chegar aqui um vaso qualquer e vai ser usado, não. Para colocar esse vaso aqui, antes de ser fabricado, passou por sérias formas, foi feito passo a passo, até ele ser colocado nesse ambiente onde ele está hoje. Então Deus está te moldando a cada dia, está cuidando da sua vida nos mínimos detalhes, está fazendo de você um vaso de valor, aleluia. Quantos aqui é barro? Quantos aqui quer se tornar um vaso? Aleluia. E quantos aqui querem ser quebrados como um vaso na mão do oleiro? Mas pastor, mas dói ser quebrado. Mas dói.
Às vezes dói, mas é para o seu bem, porque Ele tirou aquilo que não presta e está de novo refazendo a sua vida. Aleluia. Então somos frágeis, falhos, mas nas mãos de Deus podemos ser transformados, né? Então nas mãos de Deus nós podemos ser transformados. O que eu aprendo com isso, com Jeremias, esse profeta maravilhoso, chorão, né? Deus chamou Jeremias para mostrar para Jeremias: ó Jeremias, o que você viu? Aí, eu vou ler aqui uma parte que eu escrevi. Jeremias viu o vaso de barro que estava quebrado. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como um vaso rebelde, inflexível. Jeremias estava vendo para ele com seus olhos um oleiro, quando quebrou o vaso na sua mão, ele já imediatamente ele já olhou e disse: ó, isso aí é Judá, rebelde, inflexível, virou as costas para Deus. E como ele era um obreiro, um profeta de palavras duras, de palavras de arrependimento, Jeremias achava que não tinha possibilidade de consertar aquele vaso, mas ele observou que o oleiro não jogou fora o vaso. O oleiro não jogou fora o vaso. O oleiro em nenhum momento, irmãos, em nenhum instante, ele jogou fora o vaso. Mesmo que virou as costas para ele, mesmo que estava adorando a outros deuses, ainda o oleiro amava aquele barro. E é assim para mim e para você hoje. Quantas das vezes eu e você damos as costas para ele, para o oleiro, nos quebramos, mas ele disse: eu vou pegar você de novo, eu vou fazer você de novo um novo vaso. Jeremias, tem jeito para você esse vaso? Eu pensando, Jeremias pensava: eu acho que não, Senhor. Mas tem sim. Por quê? Quando Deus começou de novo, quebrou o vaso, mas ele pegou novamente e começou a refazer o vaso. E começou a cuidar do vaso novamente. Aleluia. Então, nós entendemos que o Senhor não rejeita o vaso quebrado. O Senhor não descarta vaso. Ó, está quebrado, pega aqui, joga ali. Não, o Senhor tem cuidado com o vaso. Ele pega novamente e fala assim: ó, vou pôr água de novo, eu vou amassar ele de novo, eu vou fazer ele um novo vaso. Aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. Irmãos, pensa comigo agora. Você é vaso, mas pensa aquele irmão, aquele amigo que outrora era vaso e que por algum momento se distanciou da olaria. Lembra dele. Fala: Senhor, visita ele agora. Traz ele para a tua olaria. Move Espírito Santo para convencer ele, para trazer ele para a tua olaria. Aleluia.
Nós estamos aqui na casa do Senhor, casa do oleiro, do Deus poderoso, do Deus que pode salvar vidas nesta noite, aleluia, glória seja dado. Então, para o homem, era improvável refazer o vaso, mas para o oleiro, ele tinha desejo de refazer, porque ele tem amor, porque ele tem ternura com o barro, e ele sabe que vai tornar novamente ser um vaso nas mãos do Senhor. Então, nós podemos dizer assim: Senhor, faz de mim um vaso novo. E eu não poderia deixar de meditar com os irmãos na letra de um hino, que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. De novo, eu quero ser. Diga para o Senhor: Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Eu quero ser esse vaso novo, aleluia. Você pode ser esse vaso novo também. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero então deixar para a igreja: deixe a sua vida ser flexível à mão do oleiro. Deixe a sua vida ser flexível à mão do oleiro, porque ele molda com ternura, ele molda com paciência, ele pode fazer aquilo que você menos imagina, ele pode fazer. O Senhor tem todo o poder. O oleiro, ele está aqui nesta noite. Amém? Eu quero neste momento convidar a igreja para nós estarmos orando. E nesta oração, eu quero dizer para você: se você se sente desanimado, triste, abatido, sem forças, e acha que o seu vaso precisa de uma mudança, eu convido você hoje para estar aqui à frente, para nós orarmos por você, crendo que o oleiro pode todas as coisas, porque eu tenho certeza que Deus tem todo o poder, e Ele tem paciência para cuidar de mim e para cuidar de você. Amém? Vamos orar? Quantos precisam de uma oração? Levanta a mão, vamos orar ao Senhor.
Amado Deus e eterno Pai, Senhor, eu estou grato a Ti, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Senhor, eu te agradeço porque Tu és o meu oleiro, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que pode me moldar a cada dia, Senhor. Faz de mim, ó Deus, um vaso novo nas Tuas mãos, um vaso para Te servir, para Te engrandecer. Ó meu Salvador, abençoa a Tua igreja, guarda-nos de todo mal, estende as Tuas mãos, continua, Senhor, moldando a cada vaso, trazendo, Senhor, a Tua presença sobre cada vaso. Assim eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. A minha gratidão a Deus, pastor Gedaías, pastor Walter e a toda a igreja. Amém.